Cara, eu sou muito burro. Agora tá gravando. Eu achei que a gravação era automática. E ainda bem que eu tinha gravado pelo outro sistema, né? Que eu mencionei para vocês. Que, aliás, eu vou gravar agora também, porque vai que dá um pau, né? Então eu vou gravá-lo também, tá bem? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui. Vamos para cá. Nova história, vamos 4. Graduação. Nós estamos na aula de introdução ao metabolismo. Essa é a nossa videoconferência do dia 25. Então, põe 2, 3, 4, 5. Eu estou gravando simultaneamente via Google Meet e via computador pessoal. Via Google Meet é melhor porque aparece o quadradinho do bobo do professor falando. Não é uma questão estética, nem ética, mas é uma questão pedagógica, né? Às vezes é melhor você ver uma anta como eu falando sem parar alguma coisa do que ouvir só, ficar ouvindo a voz da anta sem ver o que ela quer, para onde ela está se direcionando. Né? Muito bem, temos 9 pessoas. Vamos a uns recadinhos básicos primeiro, tá bom? E um recadinho básico é... Nossa senhora, que deu pau, peraí. Um recadinho básico é o seguinte. Um recadinho básico é que eu cometi uma caca aqui e eu vou ter que descacar a caca. Vamos tentar descacar a caca. É que algumas pessoas escreveram para mim nessa semana porque mencionaram que o professor está com ruído meio alto. Ruído meio alto. Eu vou abaixar eu abaixei o microfone, não sei se isso pode ajudar um pouco. E eu não sei se pode ser uma coisa da linha, porque eu estou com no break, e o no break está pitando aqui, como quem diz assim, tá dando flutuação de tensão. Não mudou o KK. Não mudou o KK significa que não mudou, né? Então, não mudou nada. Pode ser alguma coisa de fluido de tensão, de flutuação da tensão, tá certo? Não sei. Vocês devem estar ouvindo aí o pi, 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 pi. Esse pi, 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 pi é do no break falando assim, quase da mesma forma que fica no visual. Eu já tentei buscar filtro para isso, sabe? E aí eu tenho que cumprimentar o senhor William Gates, porque no Windows o sistema que permite filtração de ruído ele é muito mais simples. Não vou dizer que ele é mais eficiente, mas é mais simples de mexer. E no ambiente Linux que eu estou mexendo, fica um ruído e eu não consegui até agora ver como é que eu faço para tirar esse ruído. Vamos ver, deixa eu anotar essa. Bom vocês falarem, porque daí eu anoto isso aqui, ó. Ruído. Eu vou ver se eu consigo. Eu já tentei, não só dessa semana, da semana anterior, e aí eu não consigo tirar. Já instalei os pacotinhos que eram devidos lá, Pulse Audio, não sei das quantas eram deles, mas não consegui me livrar. Então, por hora, me perdoem, vai ter que ficar com um pouco de ruído mesmo, tá? Tô tirando folha de dentro do chá. Aí, alguém está servindo um aquário maravilhoso. Tem um aquário com girino, tudo direito. Bom, o que eu estava falando para vocês? Do horário do Moodle. E aí o horário do Moodle, quando eu faço a avaliação, eu coloco essa avaliação para 0 horas. Porque o Moodle ele coloca assim, você quer para o primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto, né? E a primeira opção é 0 horas. 0 horas, a gente está acostumado a falar assim, meia-noite é 0 horas. Na verdade, 0 horas é 0 horas do dia seguinte, né? Então, na realidade, quando se fala assim, 0 horas do sábado, 0 horas é a primeira hora do sábado, e não a última hora da sexta-feira. Então, algumas pessoas passaram para mim que se confundiram desses horários.
Para não ter confusão nenhuma, a atividade que eu estou colocando, por exemplo, hoje, a partir das 15 horas, ela é liberada automaticamente, ela vai ser até as 23h59 da sexta-feira, tá? E aí tem que ser sexta-feira mesmo, porque, pelo amor de Deus, nem o seu pior inimigo merece fazer prova de bioquímica num sábado, né? Então, a gente mantém esse período de hoje, às 15 horas, até sexta-feira, para vocês realizarem a atividade, tá bem? É uma atividade nos mesmos moldes, com mais ou menos o mesmo jeitão de perguntas. Acho que até tem uma questão, uma pergunta aberta que eu coloquei lá dessa vez, para correção manual. E com 60 minutos também. Algumas pessoas entraram em contato comigo pedindo que fosse aumentado 60 minutos para 120, como foi a primeira tentativa que nós fizemos por experiência, ou pelo menos 90 minutos. Mas eu vou firmar meu pé e não vou não, nós vamos fazer 60 minutos sim. Tá? Porque se fosse uma avaliação presencial, vocês teriam no máximo 90 minutos para fazer, mas em compensação teriam o dobro de questões para resolver e não teriam consulta feita de forma nenhuma. Naquele momento presencial ali para executar o que estudou. Né? Então eu vou manter esses 60 minutos, que eu acho que está de bom tamanho mesmo para quem estudou, para quem foi atrás das videoaulas, para quem teve alguma dúvida, porventura, que tivesse levantado ao longo da semana, mas principalmente para quem, pelo menos, né, a gente mudou daquela versão de fazer vídeos longos para fazer vídeos mais curtos, de 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos de 15 minutos, para facilitar o aprendizado, para focar melhor, né? Tem a folha de objetivos também para você seguir, para ver o que é importante em cada uma daquelas situações. E essas coisas acho que de certa maneira melhoraram. Bom, uma das coisas que o Moodle me permite é acompanhar a evolução da turma como um todo e a evolução, inclusive, de um estudante individual que eu queira, por exemplo. E aí, o que eu venho percebendo é que, por exemplo, agora nós temos 12 pessoas na videoconferência, né? Semana passada eu acho que tinha 19. Nós temos 39 matriculados. Desses 39, mais ou menos 22, 25 estão fazendo as atividades. Quando vem na videoconferência, está quase a metade. Quando você verifica pelo Moodle vamos dizer, o acesso às atividades que estão ali, porque o Moodle permite ver se a pessoa acessou, se a pessoa viu o material, se a pessoa baixou o material. Ele é muito espião, sabe, nesse aspecto. Boa tarde. Ele é muito espião nesse aspecto. Ele tem essa possibilidade de você rastrear o movimento da turma e o movimento individual em relação ao conteúdo. Bom, resumo da ópera. Nas últimas 2 semanas, a frequência de acesso a todos os materiais que eu coloco lá está entre 5 a 6 pessoas na média. Então, por exemplo, hoje que nós temos 12 pessoas na videoconferência, nós estamos falando de 50% de 1/3 da sala que está vindo hoje a videoconferência, metade desse 1/3, ou seja, 1/6 da sala, acessa esse material, que é o material que vocês têm como ferramenta de trabalho para esse semestre. Não tem outra. E vocês não estão tendo aula prática também. Vão ter aula prática provavelmente no próximo semestre, em algum módulo especial que vai fechar alguma disciplina ligada à bioquímica, vai separar de alguma forma. Né? Então, assim, o conteúdo já é menor. Tudo bem que ele está sendo alocado de uma forma que não há a presença do professor naquele day by day, né? Mas venhamos e convenhamos, quantas vezes em sala de aula que você também não está nem aí para professor, né? O cara fica lá no blá blá blá, tá? E você está lá, ou então você está olhando para o professor, mas também não está inserido naquele momento, não é aquele momento não é um momento legal para você pegar a informação. Então, nesse sentido, essas videoaulas elas permitem essa recuperação da informação. Como elas são de 15 minutos, acho que tem uma de 10 minutos, um pouco mais longa até, mais curta, isso permite você focar, por exemplo, nas atividades, inclusive essas atividades pontuadas. Se o Moodle percebe que tem atividade no título dela ou no enunciado dela, tem um termo, que esse termo está ligado
Salve, minha gente. Tem um negócio chamado agosto, entendeu? Tem um negócio chamado agosto, tem um negócio chamado, sei lá, má índole astral do docente, vai saber o que está se processando, né? Desligou aqui todo o sistema em que eu me encontro aqui. Lembra que eu mencionei... Estão me escutando? Sim, professor. Obrigado. Lembra que eu Sim. mencionei... Obrigado. Tava pitando aqui do meu lado, o no break, e eu assim, tá só pitando. Apagou tudo aqui. Então, vamos lá. Eu achei que era o meu computador, porque travou a sua fala e foi uai. Pois é. Então, do nada, assim. Mas o engraçado é que agora que eu retomei, continua gravando. Então vai ter essa pausa na gravação também. Bom, não sei. Essas coisas não costumam acontecer muito, não, né? Não sei o que está acontecendo. Mas agosto está terminando, né? Pelo menos isso, que é o mês das bruxas. Ô, professor, Manda ver. foi engraçado que a hora que eu entrei, você caiu. Tá vendo? Quer dizer, às vezes não é a minha aura que é o problema. Tá vendo? Olha, prometo que a minha áurea tá assim, totalmente assim, equilibrada. Meu campo eletromagnético aqui. Não, mas eu estava comentando para a turma, falei, por exemplo, vocês estão vendo esse barulhinho aqui, mas não é chiado, é do meu no break. Bom, eu espero que agora a gente consiga desenvolver então a ideia, né? Eu estava comentando com vocês isso, entendeu? Quer dizer, a única forma de prestar, fazer umas atividades legais, ganhar uma pontuação legal, é correr atrás daquilo que a gente tem como ferramenta. O que a gente tem como ferramenta são essas videoaulas, são as lousas que são baseadas nessas videoaulas, é a folha de objetivos, né, para você ter uma ideia do que é importante naquela história. Vez ou outra, algum material que a gente passa, por exemplo, agora na videoconferência, qual que é a minha ideia? É a gente fazer exercício um pouco, é a gente entrar, dar um pouco de conteúdo ligado à introdução ao metabolismo, não que exija que você tenha que ter feito, observado todas as videoaulas, não, mas que você tenha pelo menos alguma noção do que nós estamos falando, né? Até porque a proposta desse semestre, que o colegiado aprovou, pelo menos para o nosso caso da bioquímica, é da aula invertida, né? Eu dou o material antes e me encontro com vocês depois. Vamos ver. Mas vamos lá, né? Estou falando demais aí, já dão quase 1h25, vou dar 2 horas, aí a rede vai de novo, vai todo mundo embora. Vai ser igual semana passada. Aí, meu chá esfriou. Porcaria. Bom, vamos lá então, tá? Eu tô dando uma olhada aqui, papum, papi, papum, papum, das coisas que nós vamos abordar, tá certo? Então, o assunto dessa semana é um assunto de introdução ao metabolismo e é um assunto essencial para a gente começar a entrar nas vias do metabolismo. Então, quem é da química, a partir de agora não vai gostar mais não, porque aqui agora é mais biologia. Eu estou brincando, a turma de química. É porque, na verdade, assim, coisas que estão mais ligadas à parte, talvez, da química, fisicoquímica, principalmente, que a gente viu, né, um pouco de cinética, um pouco de termodinâmica só, que se encerra agora. E daqui para frente a gente vai ver mais uma parte bioquímica ligada às rotas metabólicas, como que o organismo consegue extrair energia, como ele consegue fabricar moléculas, por exemplo, fabricar uma proteína, fabricar um polímero como o glicogênio, uma molécula de glicose. Por que você não precisa ficar comendo o dia todo, né? O seu cérebro, por exemplo, ele precisa manter um nível de glicemia que é um nível bastante elevado. Então vamos lá, você vai lá, dosa sua glicose está em 98 miligramas por decilitro. É um número 99, já é um pouco arriscado, 100 é considerado hiperglicemia, 120 ferrou, é diabetes. Né? Esses valores eles variam um pouco ao longo de décadas. Né? Eu, quando me formei, a gente podia até ter 150 de glicemia, que não era diabetes. Hoje, 120 já é considerado diabetes. Os valores de colesterol também, às vezes, costumam variar. Então, a gente vai entrar numa parte agora, que é a parte do metabolismo, onde você pega
e junta aquela história das enzimas, aquela história do substrato, do produto, coloca isso tudo num balde, mistura bem, e aí você vai ter rotas metabólicas específicas para queimar açúcar e gerar energia, pegar energia para fabricar açúcar, quebrar proteína para produzir ureia, por exemplo, pegar o esqueleto daquele aminoácido que não tem grupo amina, é só a parte do ácido carboxílico, e usar aquilo para transformar numa gordura ou num açúcar. Tá? Essa parte de interconversões. Nesse sentido, a bioquímica não foge da química, ou seja, todas as interconversões químicas possíveis, elas podem ser alocadas em processos bioquímicos, e nós não vamos, na realidade, nos aprofundar em nenhuma delas. O que a gente vai fazer é observar, por exemplo, conversões entre aldeídos e ácidos carboxílicos, entre cetonas, e... Nossa, agora me fugiu. Eu estou com a palavra etoxi na cabeça. Cetonas e alcanos, alcenos, e essas interconversões, alguns aromáticos, mas, na verdade, com exemplos de biomoléculas. A gente vai trabalhar em cima de biomoléculas. Como o assunto hoje é metabolismo, de um modo geral, introdutório, eu pretendo que nós ofereçamos, então, alguma informação a respeito do metabolismo de uma forma geral, algo que não está nas videoaulas, inclusive, vamos apresentar um software também. A gente vai fazer exercício e depois a gente vai começar a entrar até o final do semestre, do período, nas rotas metabólicas que são específicas. Então, você tem lá uma rota metabólica somente para você queimar a glicose. Uma rota metabólica somente para você queimar um aminoácido. Uma rota metabólica somente para você construir uma gordura. E aí essas rotas metabólicas, elas terão, vamos dizer, enzimas muito diferentes, mas mecanismos muito comuns. Vamos abordar isso de forma prática. E aí eu vou começar, então, a compartilhar a tela com vocês. Que é apertar aqui. Que é apertar aqui. Que é apertar aqui também. Permitido. Beleza. Bom, eu tinha um monte de coisa já preparada aqui na tela, tá agendada assim. Vou mostrar, você sumiu tudo, né? Porque o computador foi embora. Mas tudo bem, vamos lá. A gente pega aqui rapidinho. A primeira informação que eu quero pegar com vocês é... Ó, tudo organizadinho, ó. Vocês estão vendo como é que eu estou organizadinho. Aqui, ó, videoconferência. Na videoconferência eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar esse cara para cá. E eu abri isso aqui para quê mesmo que eu esqueci? Eita! Lembrei. É que eu quero pegar esse cara, jogar para cá, vir para cá, aí eu abro para cá. E aqui nessa videoconferência nós vamos abrir um quadro de GIS. Assim, em relação às atividades também, acho provavelmente haverá atividade, provavelmente não, porque eu já fiz, né, dizer assim, provavelmente não, eu já fiz a atividade, né, que vai ser agora das 3 horas, senão eu não ia acabar aqui a videoconferência e sair correndo fazer questão e pergunta, né. Tem questão numérica, tá? Mas daqui para frente, essas questões numéricas, elas vão ter menos impacto, se é que elas vierem, se é que surgiu alguma, viu? Vai ser mais coisas assim ligadas aos conteúdos da bioquímica propriamente dito, que não envolvem cálculos, que não envolvem quantidades termodinâmicas, nem cinéticas, e que envolve, sim, conceitos, explicações do tipo, como é que funciona essa rota metabólica aqui, para que ela serve, o que você ganha com ela, sabe? O que ela te oferece, coisas dessa natureza. Então, vamos inverter aqui. Ô, professor, manda ver. Mas em relação ao tempo, vai ser 1 hora mesmo? Em relação ao tempo, eu vou manter os 60 minutos. Antes de dar esse apagão astral aqui no meu computador, eu estava explicando para a turma, a gente está colocando aí 4 perguntas, 5 perguntas, são questões de múltipla escolha, são questões diretas, são questões fechadas de um modo geral, associação. Hoje, por exemplo, não. Hoje eu fiz uma atividade, uma das atividades, uma das perguntas é uma questão aberta.
para correção manual, né, propriamente dita. E assim, são poucas questões, são questões que vocês têm 60 minutos para fazer, e são questões que te permitem consultar o inferno. Você pode consultar o que você quiser, quer dizer, eu não consigo inibir nenhum processo nesse sentido. E a universidade também, ela faz assim, ó, primeiro que a universidade, se você estiver colando no exame presencial, está escrito lá nas normas do aluno, né? Tirar a prova imediatamente, atribuir nota 0 e comunicar a coordenação de curso. Nessa pandemia, a universidade está assim, ó, eu não quero saber o que está acontecendo, não. Faz aí e me entrega as notas depois, sabe? E então vocês têm a possibilidade de consulta do material didático que foi dado, e não necessariamente do material didático que foi dado, né? Você consulta o que você quiser, se é que você está me entendendo, e você tem poucas questões. E você tem um momento assíncrono para isso, né? Você não faz a prova num momento X, você faz a prova quando você quiser fazer, entre a tarde de terça-feira e a meia-noite da sexta-feira. Então você tem, até lá você consegue correr atrás de informação, estudar, né, fazer alguma coisa nesse sentido. E, diferente do presencial, a metade das questões, né? Quando a gente está no presencial, você não tem consulta, é o dobro das questões, e muitas delas são questões abertas também. Se bem que tem professor aí que também joga umas questões de múltipla escolha para resolver os problemas dele, né? Corrigir rapidinho. Professor. Então, assim, eu vou manter 60 minutos. Eu estou pensando até em baixar para 40. Não, pelo amor, não. Pelo amor de Deus. Não, professor. Sabe por quê? Ó, eu acho que eu que tenho dificuldade mesmo na disciplina em relação a qual foi essa última atividade. Mas é que, assim, com 1h30, acaba que, por exemplo, eu tô fazendo com algumas amigas minhas que a gente discute, sabe? Tipo, a gente todo mundo estuda e discute. Pode fazer isso? Ué, se eu falar que não, isso muda alguma coisa na sua vida? Não, mas é que, por exemplo, eu vejo que a minha aprendizagem está sendo um pouco mais, assim, melhor, efetiva em relação a isso, com essas discussões. Eu não queria que você talvez interpretasse errado, assim, por exemplo, a gente está colando. Não, a gente está discutindo realmente a disciplina e eu, Tainá, eu estou aprendendo, sabe? É igual, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas onde eu tenho dificuldade, talvez outra pessoa tenha facilidade e me explica. Eu consigo aprender dessa forma. Só que eu achei o tempo um pouco curto, justamente, por exemplo, não sei se é porque a gente não tinha muita facilidade, mas eu achei um pouco apertado, professor, sinceramente. É esse raio desse novo normal, né? A gente também não está acostumado a fazer essas coisas, né? Porque demanda, tipo, agilidade de internet, demanda agilidade nossa mesmo em desenvolver as atividades, porque é complicado, sabe? Não sei se você vai entender, mas... Não, eu entendo, porque é tudo um pouco de novidade. O processo mesmo avaliativo também é um pouco... Olha, cara, eu fui coordenador de curso à distância por 6 anos, as ciências biológicas na Unifal. Eu não usei o Moodle, que não seja para encher o saco de professor falando assim, tá faltando esse negócio para você me entregar. Como professor mesmo, pouquíssimas vezes eu usei. E aí a gente tem todo vamos dizer, um aprendizado tecnológico que a gente não tem. Em relação às questões, por exemplo, desse reinício, dessa retomada de semestre, a gente retomou, na minha visão, ainda que vocês sejam assim, de um grupo que eu considero forte, né? Vocês veem bioquímica no 6º período, a gente pegou na coisa mais chata que tem da bioquímica e mais abstrata que tem, que é cinética de enzima. Ela é abstrata. A operacionalização numérica ali, os parâmetros, o que significa cada coisa é mais abstrato. E agora essa parte de introdução de metabolismo já fica um pouco mais palpável. E agora que a gente entra em metabolismo mesmo, a partir de semana que vem, nós vamos ver a fermentação, a via da fermentação. O que é, quais são os seus operadores, o que ela faz, deixa de fazer, etc. Eu acho que a coisa fica mais, ela vai caminhar de uma maneira com menor atrito, com um pouco mais de lubrificação. Isso aí eu não tenho dúvida em relação a isso. Porque aí fica mais aquele conteúdo mesmo de livro, sem grandes abstrações, né? Cinética de enzimas tem uma abstração razoável. Você mexe com muita coisa ao mesmo tempo, tá?
Eu não vou diminuir os 60 minutos, não. Nossa, professor, não seja mal, não, porque aí eu vou pensar negativo e vou derrubar a internet de novo. Às vezes pode ser isso que aconteceu mesmo, né? Já me falaram que tem bomba de WhatsApp, eu não sabia que tinha bomba de WhatsApp, não. Não. Professor, eu Oi. também tenho uma pergunta. As datas para entregar, você estava deixando até domingo, meia-noite. Esse final Não. de semana eu fiquei sem computador Não e estava por fazer... Não era até domingo, meia-noite? Não, a gente deixou a primeira até as 24 horas do sábado, ou seja, as 23h59, 24 horas do sábado. A primeira, desse semestre. Aí, a partir da segunda, eu comecei a pensar assim, mas caramba, a gente deixa 3 dias para esses caras. Aluno, cara, eu sou aluno também. Aluno vai deixar para o último dia. Eu sou... Não, então... Gerar uma tarefa, deixa eu só completar. Gerar uma tarefa para o cara ter a preocupação de um sábado, para ele fazer num sábado, sabe? Falei, não, vamos. A nossa semana letiva, ainda que a Unifal considere o sábado como dia letivo, nós nunca trabalhamos desse jeito, né? Nem vocês, nem eu. A gente, assim, na parte de pesquisa, às vezes tem coisa, mas você não trabalha com aulas no sábado, a não ser que a disciplina seja muito específica. Então, eu quero vou continuar mantendo às 15 horas da terça e às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Aí, sábado... Entendi. É porque essa semana passada eu fiquei sem computador e só consegui um computador emprestado no domingo, e aí eu não consegui fazer a atividade. Aí eu ia perguntar se você ia deixar para antes ou para depois, para eu ver o que eu posso fazer aqui. Aí são 2 coisas, ou 3. Uma, a gente vai dar uma atividade para substituir todas essas... Alguma atividade que você perdeu, né? Então, assim, o processo pedagógico lá nas normas fala assim, o aluno tem que ter uma prova para substituir. É a prova especial. Então, desses trocentas atividades, vou permitir que você substitua uma. Tá? Então, isso já dá alguma coisa, algum alento, vamos dizer assim. A outra é a seguinte, pelo celular você acessa o Moodle, entra e realiza a atividade do mesmo jeito. Tá? Então, você não vai ter aquela visualização linda, mas você consegue trabalhar com o celular, fazer contas num papel, assim, do lado, e depois colocar os valores ali. Então, com o celular você entra numa boa, não precisa do computador propriamente. O computador, ele é bom para a gente... Atualmente, eu nem sei para que serve o computador. Eu, como professor, preciso dele para poder, por exemplo, ter essa pranchazinha e fazer isso aqui para vocês, essas coisas assim, entendeu? Mas se tirar isso daqui, sobra muito pouca coisa. Sério mesmo, sobra muito pouca coisa. Então é isso, quer dizer, você pode utilizar... Tá certo, era só isso. Tá bom? Tá jóia. Tá bem, questão do tempo, da data. Da data. E da data eu já montei na atividade agora, já comentei um pouco com vocês, mas quando vocês abrirem a atividade, está escrito. Está escrito? Não, mas quando você abrir... não, é porque quando você abre a atividade, você não precisa realizar a atividade naquele momento, né? Tem uma mensagem escrita assim, olha, vai do dia tal ao dia tal. Você tem certeza que quer começar agora? Uma mensagem assim, né? Uma mensagem meio assustadora, você fica... ela vai até... Ali está escrito agora assim, 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Aí não tem erro. Tá certo. Não vai dar confusão mais não, tá? Eu não quero que vocês fiquem fazendo... Imagina, eu que agradeço. Não quero que vocês fiquem fazendo atividade sábado. Ninguém merece fazer atividade sábado. Nem o inimigo da gente. Sábado é família, né? Sábado é outras coisas. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Caso contrário, a gente inicia então, tá? Então tá bom. Tem no chat algumas questões, professor. Tá. Você sabe que eu fiquei com vergonha de olhar no chat? Aí eu vou no chat. Meu Deus, quantas questões. Tá, papum. Não, descartei, já falei, esquece. É bom ser ditador nessas horas por causa desse tipo de facilidade. Beleza, joia. Beleza. Tá certo. Tá certo. Beleza, legal, gostei, bacana. Qual que é o assunto de hoje? Tá certo, lembrei. Esse assunto é de introdução ao metabolismo, né?
E aí a base, eu não vou, como eu disse, né, e vou continuar assistindo, eu não vou usar esse espaço para dar a videoaula. Eu vou usar esse espaço para a gente aproveitar a videoconferência, o momento da videoconferência como se fosse uma aula um pouco invertida, como eu mencionei com vocês. Bom, quando você fala em metabolismo, e aí eu não vou fazer grandes ensaios aqui, mas quando a gente está falando em metabolismo, a gente está falando de dois processos, né? De um processo de síntese de compostos biológicos e um processo de degradação de compostos biológicos. Então, vamos colocar aqui como biomoléculas. Independente dessas historinhas, isso envolve tanto síntese como degradação, isso envolve procedimentos que são procedimentos intracelulares. Basicamente, são procedimentos intracelulares. A gente tem aquela história do sistema biológico, universo, ambiente, fronteira, etc. Mas, no final das contas, o que importa para a gente é o seguinte, cara. Tem que entrar alguma coisa aqui e tem que sair alguma coisa aqui dessa célula. Esse tipo de situação, que normalmente envolve, por exemplo, calor, envolve trabalho, ele se correlaciona no processo de síntese e degradação de biomoléculas através dos conceitos de energia. E daí entra a termodinâmica clássica para isso, né? Através de conceitos de energia. Então, uma coisa é capaz de, se eu for rabiscar muito aqui, vai dar muita coisinha aqui, né? Deixa eu colocar aqui que essa aqui é a primeira. Então, o que é central é o seguinte: quanto de energia eu preciso diariamente, por exemplo, para poder me manter inteiro? Tá certo? E a resposta para isso está em qualquer pacotinho de miojo, ou qualquer lata de sardinha, ou qualquer coisa que você tiver de alimento em casa. Bem? Porque, na verdade, se você observar ali, vamos dizer aqui, nos rótulos de alimentos, a Anvisa já preconizou isso, rótulos de alimentos, qualquer um que você pegar, está escrito que você tem em torno de 2.000 quilocalorias de recomendação dietética diária. Não vou colocar sigla não, porque essas siglas são da nutrição, não tem nada a ver. 2.000 quilocalorias diárias é que você precisa, é a quantidade de energia que você precisa para poder verver. Obviamente que isso aqui é igual quando fala peso e altura, né? Isso não é especificamente para um modelo perfeito de de uma pessoa do sexo masculino, nem do sexo feminino, e nem uma altura, nem um peso médio. É uma coisa mais ou menos aproximada, e cada um vai ter o seu. E esse cada um vai ter o seu torna bastante diferente a forma com que a gente responde a essas 2.000 quilocalorias diárias, tá? Mas vamos supor que sejam 2.000 quilocalorias diárias que a gente precisa. Vamos fazer o seguinte exercício. Quanto de potência isso significa? Quem viu o filme Matrix significa. Quanto de potência que isso significa diariamente? Para quem viu o filme Matrix, com Keanu Reeves, né? É um filme já antigo, dos irmãos Warsaw, uma coisa assim. Warsaw, uma coisa assim. Era um filme no qual você tinha lá uma virtualização de um mundo real, e na verdade o papel nosso aqui é simplesmente de viver esse mundo virtual, quando na verdade nós somos pequenas pilhas que alimentam um sistema muito maior. E nesse sentido, o corpo humano é tratado no filme, além de toda aquelas cenas de tiro e tal, e abaixa, a bala passa e tal, não sei o quê, como sendo simplesmente uma pilha. Então, se nós somos uma pilha, partindo desse pressuposto, o quanto de potência que nós temos diariamente como pilhas, né, como pilhas que somos. Então, eu vou dividir aqui a tela, né, para facilitar aqui. Tá? Quando a gente fala em potência,
isso tem muito aspectos ligados à biotecnologia. Quando a gente fala em potência, a gente define essa potência como sendo em watts. Então, você quer saber, por exemplo, uma célula combustível, ou uma biocélula combustível microbiana, ou uma bateria, ou uma pilha, qual que é a potência dessa pilha? Ou uma lâmpada, né? Hoje a gente tem as lâmpadas LED de 9 watts, 12 watts, mas eu sinto informar-lhes que vocês são velhos e velhas o suficiente para ter convivido com as lâmpadas incandescentes de 60 watts, 90 watts, 100 watts, que você ficava debaixo de uma lâmpada de 90 watts, sua cabeça já ficava quente, né? Então, na verdade, é interessante a gente tentar verificar o quanto que um ser humano transforma dessa energia de 2.000 quilocalorias diárias, o que representa isso? Né? O que representa, vou colocar assim, né? O que representa as 2.000 quilocalorias diárias, em termos de potência em watts. Quanto que a gente vale em watts? Para saber se o Matrix estava certo ou não. Bom, watt é uma medida derivada do Sistema Internacional de Unidades, e no Sistema Internacional de Unidades ela confronta a unidade, na verdade não é propriamente o Sistema Internacional, eu acho que é. Você tem o Joule por segundo, né? Joule por segundo, sei lá, Joule segundo menos 1. Então essa é a potência em watts. Então seria interessante ver quanto que a gente, como ser humano, para manter todo um metabolismo anabólico de construção e catabólico de desconstrução. Anabólico se dá, por exemplo, para moléculas de glicose, para uma molécula de glicogênio, para uma molécula de lipídio, como um ácido graxo, como uma molécula de aminoácido, como uma proteína. E são processos anabólicos, processos de construção. Processos catabólicos são... o significado é exatamente o inverso, né? A degradação. Eu quebro uma proteína na minha boca. A gente tem metabolismo de aminoácidos para frente, vamos falar de metabolismo de açúcar. Eu pego uma batata, coloco na boca, eu já começo a quebrar pela minha amilase salivar as ligações O-glicosídicas que existem na molécula do amido, tanto da amilopectina quanto da amilose. E aquilo vai liberando fragmentos menores. A acidez do estômago propicia ataques de outras enzimas, de um conjunto de enzimas, e eu vou tendo cada vez mais uma quebra dessas ligações até ficarem as moléculas soltinhas, que por uma circulação chamada de circulação intestino-fígado, o nome bonitinho dela é enterohepática, circulação entre o intestino e o fígado, leva essas pequenas moléculas para serem trabalhadas no fígado como principal órgão metabólico que a gente tem no corpo, que processa tudo que você pode pensar. E no fígado, esses esqueletos carbônicos da glicose, quando eles entram dentro da célula, assunto da semana que vem, passam a ser oxidados da sua forma de polihidroxialdeído, por exemplo, para pequenos ácidos carboxílicos. Nesse momento, você gera uma determinada quantidade de energia para a manutenção daquela célula ou para exportar quimicamente na forma de ATP e por aí vai. Então, o metabolismo nosso diário, ele depende muito desse equilíbrio de potência que nós temos que gerar a todo instante. Então, se a gente fizer uma conta simples, a gente vai ver, por exemplo, que se a gente arredondar, né, inclusive é engraçado, você vai lá na caixa do miojo, ou na massa de tomate, ou qualquer coisa, lá tem informação em calorias, ainda tem lugar escrito assim, caloria representa, como é que é? Tem uma continha, uma regra de 3 ali, uma caloria igual a 4.000 joules, uma coisa assim, 1.000 calorias igual a 4.000 joules, uma coisa assim. Bom, então o que a gente está falando, primeiro que a gente tem essa conversão, né, 4,18 arredondando 4,2, em que você tem aqui uma caloria sendo representada por 4,18, né, 4,18 joules. Cara, o trabalho que isso originou, quem for da química e quiser correr atrás, é lindíssimo. É o trabalho de James Joule, né, do início da física clássica, da termodinâmica clássica, que descobriu o que se chama de correspondente calórico, mecânico calórico, né, correspondente mecânico calórico,
Ele descobriu com um sistema de paz, que ele girava esse sistema de paz dentro de uma grande matina movido por roldanas, e ele observava que havia uma conversão do calor que era gerado naquela água a partir de um termômetro, que ele usava um termômetro de vidro para medir a variação da temperatura, nesse sistema de roldanas com essas pás mecânicas, e ele chegou a essa conclusão. Tem uns 3 ou 4 trabalhos, 1800 e alguma coisa, da Royal Academy Society, não sei o quê, britânica, se não me engano, e que mostram várias tabelas de temperaturas que ele anotava até chegar a essa correspondência mecânico-calórica. E com algumas curiosidades, né? O Joule era filho de um cervejeiro, e ele fez a descoberta dessa correspondência mecânico-calórica no porão da cervejaria do pai dele. Uma outra coisa bem interessante é que o termômetro de vidro que ele utilizava era um termômetro com 3 casas decimais. Hoje você nem pensa em ver isso, 3 casas decimais. Ou seja, o erro do termômetro era de 5 unidades na 4ª casa decimal, 0,0005, tá, de precisão. E uma coisa mais doida ainda é que não foi ele quem fez o termômetro, foi uma pessoa, que agora me ocorre o nome, não estava preparado para falar sobre isso nesse momento, não me ocorre o nome, mas você pode procurar, dar um Google para você ver. Esse cara sumiu, ele apareceu na história do James Joule, fez o termômetro e depois ele some. Tá? Então, assim, tem umas coisas bem legais. Tem um livro interessantíssimo, só que não é traduzido, ele chama-se A História Tragicômica da Termodinâmica. Essa é a tradução do título dele. Livro dessa grossura, assim, que conta, nossa, tudo, Boltzmann, Poisson, né? Todos esses caras, Prigogine, todos esses caras que envolveram os conceitos de termodinâmica, e as histórias por detrás também das vidas desses caras, que é bem doido. Como surgiu a geladeira de Linne, né? Teria surgido a geladeira de Linne, ou seja, um objeto que fica frio movido a eletricidade num ambiente quente, teria surgido simplesmente por uma encomenda de um cara muito rico que queria dar uma puta de uma festa lá no castelo dele, e ele precisava servir o babado gelado lá para o pessoal. Não vem ao caso, né? 1h55, vamos lá, senão a gente viaja demais. Então nós estamos falando que nós temos essa correlação aqui. Então, quando a gente fala em 2.000, então, vamos colocar assim, então, se eu tenho 2.000 quilocalorias, então, na verdade, eu tenho 2.000 vezes 10 a 3 calorias, né? Então, 2.000 vezes 10 a 3 calorias, eu vou ter que multiplicar isso daqui, então, por 4,18. Então, eu vou obter aqui um valorzão. Eu podia puxar a calculadora, mas aí não ia ficar... Nossa, peraí, deixa eu ver a visão da calculadora bonitinha. Bonitinha não, pequenininha. Então você tem lá, pequenininha eu não vou conseguir fazer. Quer ver, ó. Vou conseguir fazer? Acho que vou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Aí 4,18, aí multiplico isso aqui e vai me dar, meu Deus, deixa eu ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8,4 megajoules. Arredondando, 8,4 megajoules. Então, em média, é essa energia envolvida na recomendação dietética diária. Você precisa ingerir alimentos suficientes para te ordenar algo da ordem de 8 megajoules. Há uma diferença entre homens e mulheres, a gente vai ver isso agora, daqui a pouco. E esses 2.000 é o 2.000, inclusive, exageradinho. Tá? Quando você vai nos livros de bioquímica, fala, ó, homens entre 1.700 e 1.800, mulheres entre 1.300 e 1.500. Tá certo? Porque o homem, para o cérebro funcionar, deve precisar de mais energia para poder funcionar em relação a mulheres. Mas aqui você tem, então, essa relação aqui desses 8 megajoules, né? Outra coisa que você tem é que num dia você tem 24 horas. 24 horas tem um determinado período em minutos. E que, por sua vez, tem um determinado período em segundos. Então, eu vou ter aqui um valor que eu estou buscando em joules e que eu estou buscando em segundos. Por quê? Porque a minha potência que eu quero calcular aqui em cima, ela é justamente joule. Eu detesto esse advérbio justamente. Acho que quem inventou isso foi o Cacete Planeta, que nem existe mais. Mas é o joule por segundo. Então, se a gente pegar aqui a calculadorazinha novamente e fizer
Agora, 24. A gente multiplica por 60. A gente multiplica agora por mais... Neném fez cara. Espera aí. 24. Aí a gente multiplica por 60. E agora a gente multiplica por mais 60. Então você vai ter aqui 86.400 segundos. 86.400 segundos. Dessa forma, a potência devida a um ser humano diário, não importa se é homem ou mulher, vai ser a razão disso daqui, né? 8,4 vezes 10 a sexta, que é mega, sobre 86.400. E isso aqui nos dá... agora esse cara vai ficar aí me perturbando. 8, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 6, 4, 1, 2, 3. 8, 6, 4, 1, 2, 3, 8, 6, 4, 1, 2. Dividido, errado. 8, 4, 84. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É isso? 1, 2, 3 aqui. Ah, não, é isso. Ó. Tinha um a menos, ó. Para dar 8,4 mega. 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos aqui. 8,4. É isso. Aí eu tenho 86.400. Aí eu divido e eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então esse é um valor de 97 watts. 97 watts, se você puxar um pouco o seu histórico de véia ou de véio, você tem uma antiga lâmpada incandescente. Então a gente tem um valor diário, de necessidade de consumo energético equivalente a uma lâmpada antiga de 97 watts. Tá certo? O que é interessante porque mostra que os irmãos Warsaw lá não estavam tão errados em relação ao ser humano como um objeto produtor de energia para alimentar um sistema maior. Mas não é bem assim também, essa quantidade é uma quantidade até exagerada, esses 97 watts, é uma quantidade bastante exagerada. Salvar isso aqui, né? Porque senão não salva isso aqui, depois apaga isso aqui e a gente vai para o brejo. Então eu vou salvar isso, vou chamar aqui como lâmpada, eu já sei do que se trata. Tá? E eu já vou exportar isso aqui em PDF, que aí eu já sei do que se trata. Eu queria mostrar para vocês um software, eu já mostrei para vocês isso aqui, ó. Vou dar o Google aqui para deixar claro para vocês. Google. Alguém usa alguma coisa que não é Google para fazer busca hoje em dia? Há 15 anos atrás eu usava um tal de Alta Vista. E muitas vezes usava o Yahoo, né? Cara, hoje em dia, putz grila. O pessoal que é usuário de Linux tem uma série de outros buscadores por aí que são comuns, mas Google é melhor, né? Bom, vamos lá. Você tem, chama-se Biblioteca Digital de Ciências, né? Já está aqui, ó, Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp. Tá? Você pode entrar na Biblioteca Digital de Ciências daqui da Unicamp e aqui tem uma série de materiais. Esses materiais são materiais para você baixar, mas muitos desses materiais são softwares, inclusive, que você trabalha de forma online. Tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, nutrição, eu vou ter coisas que estão ligadas à nutrição, né? Várias. O que eu quero chamar a atenção mais para vocês, aqui, olha que legal, ó, o que comemos, região Nordeste, calorias, bom, deixa quieto. É isso aqui, ó, nutrição e esporte, muito legal esse material também, mas esse aqui, ó, esse software de nutrição. Então eu entro aqui nele, tem suas observações, eu posso baixar um arquivo, trabalhar com um arquivo, mas o legal dele, que eu vejo prático para vocês, é isso aqui, ó, acessar a versão online. Você acessa uma versão online do software. Tem que ter o tal do Adobe Flash para poder rodar, mas ele roda. Tá? E ele roda como se fosse o software baixado mesmo. O chá já está gelado. Aí tem, obviamente, isso não é feito para pós-doc, vamos dizer assim, para quem está fazendo pós-doutorado. Muito desse material
ele envolve escolas, é um material mais para a universidade, de um modo geral, nível de graduação, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Então você tem aqui, ó, coisas bonitinhas, coma tudinho para poder crescer cheio de energia. Ah, que legal, aí você clica na seta, blá, 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 né? Mas tem outras coisas, ele explica, por exemplo, os sistemas, aí você clica aqui em umas coisinhas, aí mostra uma série de informações, depois você dá uma passeada, só para você ver a gracinha do babado, tá? Composição de alimentos, tem umas coisas legais aqui, ó, metabolismo, isso aqui é legal, metabolismo de alimentos, porque, por exemplo, mostra carboidrato, aí você vai, clica aqui no número 1 do carboidrato, aí mostra as etapas dos processos, ó que legal. Que tem a ver, inclusive, com a dinâmica de aprendizado que a gente começou agora, que é essa introdução ao metabolismo. Inclusive, parte disso está colocado em videoaulas, tá certo? Mas voltando aqui, o que eu queria chamar a atenção especificamente é essas necessidades alimentares aqui, que a gente estava comentando sobre o que está lá no teu rótulo lá do miojo da vida, das 2.000 quilocalorias. Então, uma coisa muito simples, né, que a gente busca normalmente é isso aqui, ó, índice de massa corporal. Aliás, o cara que fez esse software, ele merece um puxão de orelha, porque todo momento esse raio desse K aqui está com letra maiúscula, né? E o K é com letra minúscula. Mas vamos lá. Aí eu não sei, eu acho que eu estou pesando 86 quilos e coloque aqui sua altura atual em metro quadrado. Eu não sei, eu acho que eu tenho mais ou menos 1,78. Aí você dá aqui, aí diz que eu estou com índice de massa corporal de 27. Essa aqui a calculadora faz, né? E aqui tem uma tabelinha embaixo, ó. No meu caso, por exemplo, eu estou em sobrepeso. Melhor, já está obeso. Estou em sobrepeso. Isso aqui ele é indistinto. Quando se trata, por exemplo, de homens ou mulheres, isso é uma coisa clássica. Você tem aplicativo de Android. Mas tem coisas mais legais que isso, quando a gente voltar aqui. É esse metabolismo basal e metabolismo total. Tá? Na hora que você clica, abre esse tabelão aqui maluco. Basicamente é o seguinte, o metabolismo basal, ele é colocado aqui como... Eu não consigo fazer a seleção, só consigo que vocês vejam o mouse, tá? Eu consigo fazer a seleção, porque trata-se de um material online, né? Eu não estou fazendo isso no meu quadro de giz, né? A taxa metabólica basal é basicamente isso aí que a gente acabou de calcular, né? Que no final das contas são as 2.000 quilocalorias que se convertem em mais ou menos uma lâmpada de 90 a 100 watts. Potência, né? Mas é diferente da taxa metabólica total, porque a taxa metabólica total ela envolve principalmente o movimento desportivo, que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Então aqui se você tem uma atividade que é considerada muito leve, moderada, e o legal é que você passa o mouse, né, mouse over, e aqui diz o que é uma atividade muito leve. Por exemplo, eu tenho uma atividade sentada na cadeira, trabalho em laboratório, beleza, aí, ó, ótimo. Então eu tenho uma atividade muito leve, para não dizer que não tem nada, né? Uma atividade leve já envolve o andar, jogar um pouquinho. Atividades de eletricista, gostei, atividade de eletricista é considerada uma... sobe escada, desce escada, aperta fio, instala chuveiro da velhinho. Atividade moderada, 6 quilômetros. Capinar, olha que coisa mais antiga, capinar, jogar tênis, dançar, atividade pesada. Aí já é aquelas práticas que só numa outra encarnação eu pretendo pensar a respeito. E o metabolismo basal, que é mais ou menos aquilo que a gente calculou, ele tem um índice, existe um índice relacionado aqui à atividade física, pelo qual você multiplica e você obtém o metabolismo total, a taxa metabólica total aqui embaixo, onde está a ponteira do mouse, tá vendo? Então, é essa, no final das contas, que importa. Não é a tampa do alimento, da massa de tomate ou do macarrão, que você fala, eu tenho que cumprir 2.000 quilocalorias. Ou então você, não, o professor falou, o livro de bioquímica me disse que eu sou mulher, então eu preciso fazer entre 1.300 e 1.500 quilocalorias. Ah, não, eu sou homem, eu tenho que fazer 1.800. Não, isso depende de um conjunto de atividades que você esteja fazendo ou não. Isto depende do gênero, ou seja, para homens há um determinado tipo de cálculo, para mulheres há outro cálculo. E isso depende de relações básicas como peso, altura e idade. E isso depende desses números mágicos que estão aqui na tela, que vocês devem estar vendo.
Esses números mágicos são números calculados a partir de tabelas semi-empíricas e empíricas, tá? Então, isso aqui não existe uma equação analítica, tá? Não existe uma equação analítica que pega a massa, a biomassa do sujeito pela altura e joga para cá, joga para lá. Não. Esses dados que estão em 4 casas decimais, esses valores, são calculados a partir de dados epidemiológicos de um contingente populacional significativo. Que agora não me recordo, inclusive, aonde que está. Se não me engano, esse software tem a fonte em que se busca parte dessas informações, não tenho bem certeza. Então, vou dar o meu exemplo, e se vocês quiserem brincar simultaneamente, entra lá na Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp, procura nutrição, digita nutrição, só digitar nutrição, aí você acha esse software, você joga online ali, para você saber qual que é a sua recomendação diária, né? Então, por exemplo, o meu peso, eu tinha colocado 86 quilos, vou manter. Eu nem sei, eu tenho uma balança no banheiro, algumas pessoas têm, né, mas tem um tempão que eu não subo, né? Dizem as más línguas que é difícil achatar a curva, mas não do coronavírus, é difícil achatar a nossa curva nessa época de pandemia. Beleza, digite a sua altura, acho que eu tinha colocado 1,78, né? Então, 1,78. Digite a sua idade, estou com 52 nas carcundas. E sou homem, né? Aqui, ó, para homens. Então, minha taxa metabólica, aí, ó. Quer dizer, não é mais aquelas 2.000 quilocalorias que está escrito no rótulo alimentar, que vai fazer você comer, às vezes, dobrado. Se eu souber que eu posso chegar até 2.000 quilocalorias diária, ainda que a minha taxa metabólica basal seja inferior a 1 quilocaloria, eu sapeco de pizza, macarrão e carne e me ferro nesse processo. Curioso, se a gente colocar as mesmas dimensões, os mesmos valores para mulheres, né, e coloca aqui o contraste, olha que loucura, cara. Em vez de ser menor, foi maior. Quer dizer, a necessidade calórica recomendada feminina acaba sendo maior. E veja como essas equações são semi-empíricas, elas não têm nada de analítica. Olha como os parâmetros são muito diferentes entre homens e mulheres. Ó, aqui tem uma década de diferença, né? Aqui é quase o dobro de diferença, aqui quase 4 vezes de diferença, né? Então é uma coisa meio complexa, sei lá, vamos dizer assim. Engraçado, eu tô achando, eu tô desconfiado que esse cara aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que ele somou? De repente esse cara somou aqui, deixa eu ver aqui, 0, 0. Tô na dúvida, agora fiquei meio cabreiro com esse negócio. Se eu tiver 0 aqui, não tem nada. Se eu tiver aqui, infelizmente, eu sou uma velha gorda e tenho uma necessidade de taxa metabólica basal alta, pelo visto, é isso mesmo. Deixa eu ver, se eu falar que o meu peso, na verdade, é 80, e aí eu mantenho aqui o resto e muda ligeiramente. Mas você vê que tanto para homens quanto mulheres, no final das contas, né, quando a gente repete esses valores, tanto para homens quanto mulheres, há uma diferença, mas também não é o dobro, né? Existem condições especiais em que você... Opa, 82 anos não, né? Existem condições especiais em que você tem uma variabilidade dessa taxa metabólica basal, e essas condições são pertinentes a, por exemplo, gravidez. Então, na gravidez, a gestante experimenta um maior aporte calórico, em torno de 25% a 30%, que é necessário para a construção dos tecidos fetais. Não é a mesma coisa do que a tua avó virar e falar assim, nossa, você está grávida, você pode comer dobrado. Não é comer dobrado. Você aumenta um pouco o percentual, tá certo? Condições, por exemplo, de doenças infecciosas ou processos inflamatórios graves e agudos, você tem uma variação também metabólica, porque você tem um consumo maior. Uma queimadura de 2º grau, 3º grau, você consome mais energia. Uma fratura múltipla, você consome energia. Uma doença como uma neoplasia grave, um câncer, você consome mais energia. Isso, obviamente, se você consome mais, está relacionado a uma maior ingesta calórica. A despeito de que, no exemplo específico como tumor, muitas vezes a pessoa está numa prostração ou num tratamento quimioterápico ou radioterápico e ela não está comendo mais do que consegue, que a vomita mais, bota mais para fora do que para dentro, né?
E aqui, por exemplo, nessa taxa metabólica aqui, por exemplo, eu poderia dizer que eu sou um esportista nato. Então, se eu sou um esportista nato do sexo masculino, eu tenho esse valor aqui que vai me dar quase 2.000. Olha só que loucura, quase dobrou, né? Ah, eu tinha colocado 86. Ah, eu menti no peso. 86, não é 82. Ah, tudo bem, dá mais ou menos na mesma. Vai dar 900 e pouco, né? Você vê que eu quase dobrei. Se eu fosse um esportista bacana, eu teria que dobrar a minha taxa metabólica total, ela dobra. Então, o que envolve o alimento também iria aumentar proporcionalmente. E é por isso que atletas de elite têm uma nutricionista que lhe acompanha, um médico esportista que lhe acompanha nos aspectos nutricionais também, porque não é um cidadão comum, né? Mas eu não vou mentir para vocês, se bobear, o meu dá menos do que 1.3 aqui. Então, como é 1.3, né, que é a sentar e escrever, é mais ou menos 1.200 quilocalorias, não mais do que isso. Perde oportunidade não, pega esse software online, sai brincando com ele, tem umas coisas de bioquímica, tem essas contazinhas que, se você não gostar de bioquímica, pelo menos você fica sabendo quanto que você precisa realmente comer, né? E não aquilo que estão nessas tabelas clássicas, tá bem? Muito bem. A máquina, então isso eu queria mostrar para vocês esse software aí. E aí vamos... O professor, qual que é o nome do software mesmo? Você entra aqui, se você entra, se a gente partir do zero, você digitar BDC, e acho que nutrição ele já vai, ó, que é a Biblioteca Digital de Ciências, acho que ele já vai, ó, já vai direto. Tá. BDC em nutrição ele já vai direto, tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Vamos abrir um outro quadro aqui. Beleza. Vou fazer um outro exercício aqui, tá? Também ligado a esses aspectos. Bom, esse é o quadro número 2, né? Vamos colocar como quadro número 2. 2. Ficou feio isso aqui, não vou deixar desse jeito. Então, a introdução ao metabolismo ainda. Introdução ao metabolismo. Metabolismo. Bom, uma vez que a gente sabe que a gente tem uma energia dietética que é necessária ser cumprida, né, no nosso cotidiano, a gente entra no metabolismo para ver os nossos combustíveis, né? Então a gente viu que você tem como combustíveis ali na aula. Você tem aqui, ó, como combustíveis. Vamos colocar um bio aqui de todo tamanho, tá? Porque senão a gente vai falar de octano e não é propriamente isso. Apesar de que eu não sei se eu coloquei na videoaula para vocês, mas a molécula de octano, a chamada octanagem da gasolina, né? Quanto maior a octanagem da gasolina, significa que você tem polímeros menores de carbono para serem queimados, né? Então, uma gasolina de alta octanagem é uma gasolina melhor para combustão. A gente não tem octanos, a gente tem hexanos, né? A gente tem glicose, né? C6H12O6, né? A gente tem a nossa amiga glicose. E além da glicose, a gente tem o ácido palmítico, eu esqueci agora, C16H32, acho que é C16H32O12. O12, eu acho que é O12. Porque é ácido graxo diferente. Então, esse aqui, estou na dúvida da combinação, mas eu sei que é um C16, que é o ácido palmítico. Então, o ácido palmítico, ele é o principal representante das gorduras. Ultimamente, o pessoal vem falando aí de óleo de coco, óleo de palma, né? O ácido palmítico, obviamente, com esse nome, ele deve ter sido descoberto no óleo de palma, mas ele é muito rico no óleo de coco. O pessoal vem falando muito de usar óleo de coco, acho que para pele, se não me engano, e até para perda de massa corpórea. Engraçado, quando eu formei, o ácido palmítico era o maior vilão, porque vamos dizer, na palma ou no coco, ele está numa forma um pouco mais solúvel dentro de outros ácidos graxos, que são mais líquidos, vamos dizer assim, entre aspas, são propriamente líquidos, mas são menos insolúveis, mas ele é riquíssimo na carne, principalmente na carne, quando a gente fala assim, ó, carne de boi, carne de porco, carne de frango, qual que é pior? Cara, hoje em dia nem eu sei qual que é pior.
Mas já dei muita aula disso, sabendo mais ou menos qual que era a pior, baseado nos congressos de nutrição, avícola, zootecnia, etc. Antigamente, a carne de porco era a melhor, por incrível que pareça. Porque o suíno, houve uma preocupação muito grande com a gordura do suíno nos últimos 30 anos. 30 anos, vamos dizer assim, entre 1940 até 1990, não sei se aí dá 30, acho que dá 40, uns 50 anos, né? Até 1990 a preocupação era muito grande, final da década de 90. E aí começaram a desenvolver a carne suína, que hoje em dia você baixar um Google aí, você vai ver que tem porquinho, que na verdade tem um código. Ele nem tem nome, não é nem uma raça, é um código alfanumérico. Eles conseguiram reduzir a chamada massa gorda, né, do porco, não a massa magra, a massa gorda dele, imensamente. Por quê? Porque para que interessa vender uma carne de porco? Interessa para quem for comer a carne do porco. Aliás, eu devia ser processado por isso, porque esse vídeo depois se torna público. Não existe carne de porco. Carne de porco só se for aquele cara que te maltratou de alguma forma, porco chauvinista ou alguma associação à sujeira. A Associação Brasileira de Suinocultura atribui o nome suíno à carne de porco, entre aspas. A gente não fala carne de porco. Até porque há uma associação do suíno com a sujeira, né? Do porco com a sujeira. Realmente o porco é sujo, o suíno não. Se você for ver qualquer granja, pega aqui até em volta quer dizer, eu estou em Alfenas, eu não sei onde vocês estão, mas pode pegar na região que vocês estão, se tiver alguma granja de suinocultura para você ver. Você não entra lá com seu sapato, para você ter uma ideia. Tem aquelas aspersões que a gente vê hoje, ou aqueles capachos que a gente vê para coronavírus, os caras têm isso daí já há 15, 20 anos, como sendo até obrigatório pela DISPOA, que regulamenta produtos de origem animal, de tal forma que você tem que ter um controle higiênico sanitário muito bravo numa granja suína. E com o boi o pessoal não se preocupou tanto, porque você não fala assim, não vou comer carne de... fala assim, não vou comer carne de porco, é muito gordurosa. Aí os caras foram lá, batalharam para fazer porquinhos suínos com menos gordura mais calibrada, vamos dizer assim, mais marmorizada, entremeada. Preciso controlar esse horário aqui maldito, 14h19, senão a aula passa, né? E boi não, né? Boi você fica pensando uma picanha sem gordura. Eu quero a minha picanha sem gordura, viu? Não, a carne bovina sempre teve essa associação ou essa despreocupação, né, com a capa de gordura, não sei, talvez nos últimos 10 anos. Né? Nos últimos 10 anos houve uma preocupação maior nutricional. Então, aqui percorreu da década de 40 até o final da década de 90, dane-se o boi. E com isso o boi se tornou um alimento não muito bom. Para que eu estou fazendo essa ponte toda? Entre outras coisas, para chamar a atenção do nosso amigo aqui, ácido palmítico. Riquíssimo. Hoje eu não sei, sinceramente, eu não sei se ainda é riquíssimo, porque eu não sei como que se encontra hoje a biotecnologia industrial da produção bovina. Mas cerca de menos de 10 anos atrás, não havia esse controle. E o teor de ácido palmítico, que é um ácido que talvez você tenha ouvido falar nesses termos, gordura saturada. Então ele é uma gordura saturada. E gordura saturada não é legal para a gente. Coração, fígado, né? Gera o chamado fígado gordo quando é acumulado ao longo dos anos. Mas se tu estiver numa ilha deserta ou numa situação de inanição prolongada, chama-se inanição prolongada ou jejum prolongado, algo que esteja acima de 3 dias. Jejum transitório é quando você almoçou, vai lanchar lá para as 4 horas da tarde, se bem que deve ter alguém aí que está tomando algum leitinho, comendo a bolachinha, né? Mas em teoria você lancharia mais para o final da tarde, dá 3 horas de intervalo mais ou menos, é chamado de jejum transitório. Nesse jejum transitório, eu tinha até falado para vocês no início aqui da videoconferência e acabei viajando e me perdi. Tá falando do cérebro, da glicose, do diabetes, lembra? Você tem que ter em torno lá de 98 miligramas por decilitro de glicose no seu sangue, em média, um pouco menos, 70. O ideal é 70, tá? Entre 70 e 80 é melhor do que 98, que é próximo de 99, que é o limite que você pode ter. O cérebro teu funciona com 60. O tempo todo ele funciona com 60. Ele pode subir um pouco mais para 70, um pouco mais, mas ele não consegue diminuir para abaixo de 50. Quando ele diminui abaixo de 50, você tem sintomas chamados de neuro, fica doidão, neuro. Gostou do neuro? O neuro foi bem representado, né?
neuroglico, porque vem de glicose, e penia, pênicos, é falta. Então, é falta de glicose no sangue, no cérebro. Né? Isso chama neuroglicopenia. Aí você tem sudorese, tremor, aquele negócio que você já deve ter passado quando você está morrendo de fome e não tem comida, e você está com raiva até. Você fica até com raiva quando não tem comida. Os sintomas neuroglicopênicos são sintomas que podem levar ao estado comatoso. A pessoa pode desfalecer, inclusive, e ir a coma. Isso tem que ser revertido. Ocorre que a gente não fica comendo açúcar o dia inteiro. Eu, por exemplo, tento fazer agora na pandemia 3 refeições a 4 refeições e meia por dia, né? Se muito. Mas, independente da cultura ocidental ou oriental, tem culturas que fazem 7 refeições diárias, com menor volume entre das refeições, tem culturas que fazem as 3 refeições clássicas e tem culturas que fazem... E tem épocas, né? Por exemplo, o Ramadã é uma época dentro da religião muçulmana, se não me engano. Não é que você fica sem comer, não. Você até come, você come uma sopinha no final da tarde, que já foi provada cientificamente que é bastante energética. Então, o jejum é o jejum que ocorre ao longo do dia. Né? Como a gente não está comendo o dia inteiro, o seu organismo, o seu metabolismo, ele tem que dar um jeito de jogar a glicose no sangue, queimar essa glicose no sangue, deixar essa glicose disponível. Quando essa glicose não estiver disponível, pega outra coisa, né? Então, a gente tinha colocado aminoácidos, por exemplo, como fontes. Então, a principal fonte de aminoácido é glicina e alanina. Essas são fontes capazes de serem transformadas em glicose, por exemplo. E são fontes que estão ali disponíveis, né? Quando você não tem esse material, você pode ter também, por exemplo, acetato. Acetato é ácido acético. A gente produz ácido acético também. O produto de degradação de uma gordura sempre é um ácido acético. Então, por aí você tem um raciocínio bem rápido para criar na sua mente a seguinte correlação. O excesso de queima de gordura pode acidificar o sangue. Pode. Eu estou abreviando um pouco, não estamos falando em aula de gordura, é uma introdução metabólica, mas quando você queima gordura demais, você tende a acidificar o sangue por derivados do ácido acético, tá? Como, por exemplo, o ácido acetoacético. Mas ele é um combustível, nós estamos colocando esse capítulo no capítulo de biocombustíveis. Ele pode muito bem ser utilizado como um biocombustível, tá certo? E como eu tinha colocado lá eu tinha colocado para vocês no quadro lá, por exemplo, proteínas, né? Aí tem lá uma relação de proteína. É que proteína no nosso corpo ele tenta evitar a queima. Porque proteína é difícil fazer, gasta energia pra caramba, ATP pra caramba. Tem uma série de organelas citoplasmáticas envolvidas na fabricação de uma proteína, né? E proteínas têm funções biológicas muito definidas, o que é diferente de um bando de glicose, certo? Então, nesse sentido, tem outros combustíveis envolvidos, mas esses são combustíveis primários, né? E, assim, fosfocreatina, deixa eu apagar isso aqui, ó. Apagar o proteínas, tá? Você tem, por exemplo, fosfocreatina, que pode ser utilizado também, né? Fosfocreatina. Só que a fosfocreatina, nós mencionamos isso, acho que em vídeo aula. Só que a fosfocreatina, ela é um combustível gerador de ATP imediato, muito rápido, mas de muito pouco estoque no corpo. Um atleta, por exemplo, preserva em torno de 40 a 90 segundos de estoque de creatina nos músculos que estão relacionados à atividade esportiva. Eu, por exemplo, devo ter menos 10 de estoque por causa da atividade esportiva. E ele é utilizado realmente em cima da comunicação de placas motoras e descarga de, por exemplo, epinefrina nas placas motoras. Então, não está ligado ao fato de você estar no jejum transitório. Isso não serve como combustível, ele é muito rápido. O principal combustível que a gente tem mesmo é a glicose. E tudo quanto é livro de bioquímica vai trabalhar aqui em cima, tá? Então, da glicose, existem várias rotas que nos permitem... Onde é que eu vou colocar? Vou colocar para cá. Tem várias rotas que nos permitem trabalhar com a glicose, tá certo? Mas o que é bem interessante é a gente ver o quanto de energia que eu consigo tirar de glicose. O quanto de energia que eu consigo tirar de um ácido palmítico.
quanto de energia que eu consigo tirar. Esses são chamados aminoácidos circulantes. É até curioso, a alanina você não vai lembrar, mas a alanina ela tem um grupo metileno, né? Um grupo metileno como cadeia lateral. E grupo metileno é um grupo hidrofóbico. Mas a alanina tem um ácido carboxílico numa ponta, né? E tem um grupo amino na outra ponta. Então isso torna a alanina um aminoácido altamente circulante. A glicina tem uma cadeia lateral de um hidrogênio somente. Então esses dois aminoácidos são muito solúveis no sangue. Quando nos carece glicose, por exemplo, para a função do cérebro, eles podem ser aproveitados no fígado para serem convertidos a moléculas de glicose. O grupo amina sai, vai se transformar em outra coisa, depois a gente vai ver isso, e o esqueleto carbônico do ácido carboxílico é utilizado para produzir uma molécula de glicose. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, na forma de um exercício também, né? Qual o rendimento energético disso aqui? Qual o rendimento energético de glicose? Da glicose? De glicose? Qual o rendimento de glicose? Qual o rendimento energético de glicose? Então, quando a gente fala em tabelas nutricionais, ou quando você entra no Android lá e busca um aplicativo que diz mais ou menos várias opções dietéticas para você formatar o seu alimento, agora você já pode ter em mente que em vez de você formatar em 2.000 quilocalorias, tu já formata lá naquilo que você precisa mesmo, que às vezes é 800, 700, tá? Tu vai passar fome. Tem chá que engana a fome também. Não é o caso desse. Então, uma ideia por detrás é o que aquele alimento que você está ingerindo, ele tem de energia. Então, isso é uma coisa, né, que pode cumprir a taxa metabólica total, se você tiver atividade física. No meu caso, eu não preciso. A basal é suficiente para mim. Fazer apologia ao sedentarismo devia ser crime, ainda mais em vídeo público, né? Mas tudo bem, vamos lá. E daquele alimento, o quanto de rendimento energético que eu tenho em cima daquele alimento? Quer dizer, quanto que rende uma molécula de glicose em termos de energia? Então, se a gente pegar a via metabólica disso, nós colocamos uma videoaula de um processo anaeróbio em que ela pode ser consumida, mas venhamos e convenhamos, anaeróbio é bactéria e as nossas hemácias. O resto no nosso corpo é basicamente aeróbio. Então, o nosso fígado é estritamente aeróbio, o rim é estritamente aeróbio, o cérebro, idem, né? A gama de tecidos, na sua quase totalidade nossa, é extremamente aeróbia. Então, nos interessa muito que essa glicose seja queimada por via aeróbia. Então, essa via é a seguinte, eu tenho lá a minha molécula de glicose, C6H12O6. Como é aeróbia, eu junto com um oxigênio gasoso. Aí você pode colocar, se quiser fazer aquelas coisas bonitinhas que vocês gostam de química, sólido, gás, não é assim que vocês fazem na química? Vocês me perdoem, eu sou biólogo formado em 1986, então, tá? Beleza, tá bom. E aí isso aqui entra num sistema enzimático, que é um sistema aeróbio, isso vai gerar 6 moléculas de CO2, isso vai gerar 6 moléculas de água, isso vai gerar, aí se quiser ficar bonitinho, você bota gás, líquido. Isso vai gerar em torno de 36 moléculas de ATP, foi assunto dessa semana, né? Tem um vídeo aula lá, assim, o ATP, aliás, esses títulos começam a ficar títulos meio assim, ou ATP, né? Mas pelo menos, assim, são coisas rápidas, quando você tiver dúvida, você pode ir lá e tentar pensar a informação. 36 moléculas de ATP, você ainda gera com isso 24 mols de elétron por mol de glicose e você gera também 24 mols de prótons H+, por mol de glicose. Essa seria a expressão mais ou menos alocada aqui, né? Esse ATP ele está em meio aquoso e, se não me engano, o H+, eu não sei, eu acho que H+ é representado como meio aquoso também. Tenho minha dúvida aí, tá? Mas me corrige, como diz o outro aí, se estiver errado.
E aqui você tem um processo catabólico, catabolismo. Então, o catabolismo vai agir aqui. Beleza? Beleza. Bom, a isto aqui, eu associo um teor de energia padrão biológica, né? Recordar é viver, né? Então, delta, eu estou trabalhando com quantidade termodinâmica. A quantidade termodinâmica que eu trabalho é a entalpia. Esse delta significa que antes de quebrar tem uma determinada energia que eu consigo pegar, inclusive, em tabela, né? Aqui eu não vou exemplificar até por causa do horário, mas você entra no Google, você tem tabela, você entra no livro do Atkins de Físico-Química, você tem tabela, você entra no livro do Castra, você entra em um monte de livro, tem tabela de Físico-Química lá, que mostra qual é a quantidade de uma determinada molécula. E se você tem a forma com que essa molécula é processada, melhor dizendo, não a forma, os produtos após o processamento, você tem também tabelado esses valores. E quando você contrasta um delta desses valores, normalmente, por incrível que pareça, a prática segue a teoria, né? Normalmente a prática segue a teoria e aí você consegue obter esses valores que são próximos. No caso, esse ΔH, a variação de entalpia é padrão, esse padrão é simbolizado pela bolinha, né? Subscrito, superescrito, né? Esse padrão é um padrão biológico. Padrão biológico significa que eu tenho uma apóstrofezinha aqui do lado, tá? Então, vou só fazer aqui um parênteses rápido sobre essa historinha aqui, que talvez ela seja importante, que é o seguinte: existe uma diferença. A diferença é, quando eu tenho uma informação dessa natureza, isso aqui é padrão. E normalmente, quando eu tenho padrão, eu tenho que a atividade, é simbolizado dessa forma, ou a concentração, ela você pode representar por CI, e normalmente em mol, né? Ou molar, inicialmente em molar, porque tem aquela história de solução não ideal, idealmente diluída, etc. Ela pode ser representada por mol por litro também, então vamos dizer que você tem aí atividade, mol por litro, não sei o que eu vou colocar, vou colocar aqui, ó, mol por litro. Mol por litro. Ela é unitária. Atividade, vamos colocar um são aqui, tá? São unitárias. Se elas são unitárias, significa que você tem um. Então, o padrão significa que você está trabalhando com 1 mol, né? Então, eu estou trabalhando com 1 mol aqui de glicose, 1 mol de glicose para 6 mols de oxigênio, etc. Então, é 1 mol, atividade unitária. A pressão, normalmente essas tabelas indicam 25 graus, né? Essa informação é 25 graus, e é a pressão de um bar, que é praticamente um ATM, né? 101 quilopascal, se não me engano, né? É mais ou menos um bar. Só que quando você trabalha com essa notação aqui, com essa vírgulazinha aqui, esse apóstrofo, você está trabalhando com um padrão biológico, certo? Isso aqui é o padrão biológico. Qual que é a diferença do padrão com o padrão biológico? Bom, normalmente é o seguinte, pode ser 25 graus também. As tabelas de padrão biológico são colocadas em 25 graus. Você está com uma temperatura 36 graus e meio, mas a tabela lá do padrão biológico vai mostrar 25 graus. Há uma forma de você fazer cálculos, né? Van Hoff, não sei se vocês lembram disso, equação de Van Hoff, e você traçar uma correspondência na temperatura desejada. 14,36, deixa eu ir. Mas o padrão biológico significa o seguinte: num padrão, vamos colocar até com outra corzinha aqui, né? Ficar colorido. Se fosse um padrão normal aqui, ó, um padrão. Deixa eu botar aquela cor lá, senão vai confundir, né? Se fosse um padrão químico, né? Vixe, agora ficou tudo confuso aqui, né, moçada? Espera aí que eu vou fazer isso aqui, vai ficar mais bonitinho. Espera aí. Karma. Assim, bolinha, e aí eu faço a vírgulazinha aqui, aí não parece uma bolinha. Se eu tivesse, por exemplo, H+, envolvido num processo biológico, como aqui, ó, aqui eu tenho 24 H+ liberados num processo aeróbio, né? Se eu tenho H+, isso significa que eu tenho atividade, ou a concentração, né? A diferença básica entre atividade e concentração a concentração é atividade
porcamente definida, né? Então é quando você compara como é que fala, gente? Agora, a atividade, quando ela é unitária, significa que você tem, vamos dizer assim, a capacidade de interação com as moléculas de solvente de forma integral. Quando você tem uma atividade reduzida, é porque aquele analito, ou aquela substância, aquele composto interage de alguma forma com solventes ou algo assim, tem uma atividade reduzida ou interage com si próprio, né, até uma determinada faixa de concentração. Mas o que interessa na prática, desculpa enrolar, é que isso significa que você tem um mol. Então, se você tem um mol por litro, isso significa que você tem um pH menos log da concentração de H+, zero, né? Então, essas tabelas que preconizam o valor padrão, elas preconizam para atividade ou concentração unitária, o que te dá, em modelos tais como os biológicos, a impossibilidade de se trabalhar. Na verdade, o padrão biológico infere que você tenha um pH. Qual que é o nosso pH? Não é 7.3, 7.4? Pois é, mas nas tabelas é 7.0. Tá? Essa é a única diferença. É 25 graus também, eu anotei aí em algum lugar, 25 graus? Não anotei, né? Vamos colocar aqui. Também é 25 graus, tá certo? Por vezes, e as concentrações são menores. Então, normalmente, você tem concentrações mais baixas. Um mol de H+, no sangue, você está morto. Então, na verdade, você tem lá 45 nanomols. Se você fizer a conta de pH 7.3 e fizer 10 elevados a menos 7.3, vai dar 35, 45 nanomol, né? Então, a gente trabalha com uma faixa maior. Mas o que preconiza as tabelas não é tanta concentração, e sim pH, tá? É o pH neutro. Então, nesse sentido, a gente tem essa representaçãozinha. Beleza? Beleza. Bom, esse ΔHzinho aqui, então, ele é representado como sendo 2.808 kJ por mol. Certo? Então, essa é a energia que eu tenho. A pergunta que a gente está colocando aqui é: quanto que isso presta? Então, basicamente, quanto disso aí que presta para mim? Quanto que eu uso isso aqui de fato? Tá bem? Então, vamos puxar a resposta mais ou menos por aqui. Eu uso isso aqui, ó. O que eu uso de fato o que eu vou aproveitar disso aqui são 36 mols de ATP por mol de molécula de glicose. Tá bem? Depois a gente vai ver aí ao longo desse par de semanas como que esses elétrons e esses prótons aqui são trabalhados, tá? Como que esses elétrons e esses prótons aqui são trabalhados. Mas o que interessa para nós é uma coisa mais simples. Eu tenho 36. Então, se alguém viu a videoaula, a continha que se faz é muito parecida. Eu pego esses 36 aqui e multiplico pela quantidade de energia contida em cada mol de ATP, que é em torno de 31 kJ por mol. Tá? Isso aqui vai me dar um determinado valor. Isso aqui vai me dar um determinado valor, X. E eu sei que 2.808 kJ por mol vai me dar um valor integral de 100%. Então, se eu pudesse utilizar toda a energia contida na molécula de glicose, que é algo que talvez o seu professor de físico-química tenha feito num calorímetro a combustão, então o calorímetro a combustão vai mostrar para você o quanto de energia máxima que eu tenho ali, né? Tem cálculos, por exemplo, de pizza. Fatias de pizza e calorimetria de combustão. Você dá um Google, você acha até artigo publicado com isso, tá? Em que você tenha a aferição por variação térmica também muito sensível. Normalmente sistema de Peltier, que é diferente de um termômetro com um negócio com gelo dentro, uma garrafa térmica, que permite você computar a quarta, quinta casa decimal de temperatura. Mas você tem esses valores. Então, se a gente fizer essa continha, basicamente, cadê minha carculeira? Minha carculeira está aqui. Vou deixar minha carculeira. Há uma vantagem eu não sei se o Windows faz isso. O Linux permite eu deixar isso aqui mostrando para vocês e sem sair da janela. Então eu tenho 36, eu tenho 31, eu multiplico, eu tenho isso daqui. Que 36, 31? Não, beleza, aí eu obtive aqui. Agora eu multiplico por 100, né? Quer dizer, eu estou multiplicando 36, deixa eu ver aqui ó, com o mouse, senão vai ficar confuso, né?
Eu estou multiplicando 36 por 31, e nessa conta aqui, eu vou multiplicar aqui embaixo também por 100, né? Então, 36, 31... Ih, eu até confundo se eu deixar isso, melhor tirar, né? Senão fica meio feio hoje. Beleza? Então, eu multiplico agora por 100. Opa! Agora eu multiplico por 100. E agora eu divido por 2.808. O que eu obtenho? Então, o meu x aqui vai ser igual a 39,7%. Veja que interessante, né? Quer dizer, não importa o quão energético seja essa molécula de glicose, eu aproveito em torno de 40%. O curioso é que quando você compara a energia contida no octano, ela se equipara próxima à energia contida de uma molécula de sacarose, que é a glicose e a frutose em ligação ó-glicosídica, né? Na verdade é mais baixa, é em torno, se não me engano, de 5.400, desculpa, para 3.800, algo assim. Não, 5.000, acho que é 5.400, 5.200, uma coisa assim. Quando você compara um octano de combustível utilizado, perdão, deixa eu tomar uma água. E você compara uma molécula de açúcar de cozinha, tá? O mais legal, cara, é que quando você compara a energia que você extrai daquele octano, é ao redor de 40% a 60%. E a energia biológica extraída a partir de uma biomolécula, de um biocombustível, é em torno de 30% a 40% também. Em condições muito otimizadas, ela pode chegar até 70%, tá? Em condições muito otimizadas, mas é muito otimizada. E essa otimização, eu não vou explorar com vocês, ela tem a ver com a distribuição das concentrações. Uma daquelas equações que eu coloquei para vocês em videoaula envolve a constante de equilíbrio, a variação de energia de Gibbs relacionada à constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, e outra é a variação de energia de Gibbs relacionada a uma constante Q, né, que seria simplesmente a razão de produto por reagente. Quando você trabalha na razão produto-reagente, não vou explorar com vocês isso matematicamente, mas quando você trabalha na razão produto-reagente, você consegue achar ali um meio termo que você faz com que a variação de energia de Gibbs seja negativamente mais alta. Quando ela é negativa, é espontâneo o processo, e quando ela é mais alta, é porque você tem mais energia envolvida ou disponível para o processo, certo? Então você tem uma situação de oferta energética maior para aquele momento. Mas, via de regra, pode botar na cabeça que mais ou menos essa faixa que você vai ter para açúcar. Tá? E o resto? O resto, meu amigo, o resto vira calor, por exemplo, né? O resto vira subprodutos que não são interessantes. Olha aqui como a gente tem uma entropia, né, muito clara no sistema, né? Vou colocar aqui em azul, fica bonitão, azul, né? Aqui, ó, você pega um sólido, e transforma esse sólido em gás. Parte dele é transformado em gás, né? Você tem um processo entrópico ocorrendo aqui, né? Vou até colocar aqui porque normalmente pode se perder essa informação, né? Então você tem uma entropia envolvida no processo de desconstrução da molécula de açúcar, tá certo? E essa é uma das rotas pelas quais a gente consegue trabalhar metabolicamente para extrair a energia que é necessária, beleza? Aqui não vai caber, eu vou ter que abrir um outro aqui. Então eu vou salvar aqui como sendo, como é que é isso aqui? Isso aqui é biocombustível, combustível. Deixa o combustível assim. E agora eu vou exportar, tá? E agora eu vou abrir. Eu vou abrir então este aqui. Se fosse mineiro de Belo Horizonte, ou de Juiz de Fora, era abrir, exportar. Carioca também, né? Agora paulistano do interior, exportar. O mineiro do interior. Eu sou nascido em São Paulo, capital, mas vivi em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, até os 15 anos de idade, antes de ir para Minas Gerais. Então eu morei quase 20 anos num lugar, no estado, 20 anos no outro estado, então bem definido.
que nós vamos colocar? Ah, sim, as vias metabólicas. Tá? Esse aqui é o 3, né? 3. Nós temos aí mais uns 13 minutinhos, vamos pegar uns 10, né? Vias metabólicas. Vias metabólicas. Essas vias metabólicas também são chamadas ou rotas, tá? Ou rotas metabólicas. Dá o nome que você quiser dar para isso. É um conjunto que a gente começa a explorar a partir da semana que vem. São mais ou menos 13 rotas. Vou colocar aqui aproximadamente 13 rotas. É um conjunto em que você tem estruturado a seguinte situação. Você tem um substrato aqui, percorre aqui, tem um produto aqui. Tá? E aí você tem coisas que entram aqui, coisas que saem aqui, e aqui você tem enzima trabalhando. Esse quadro aqui, eu fiz numa videoaula, e ele representa o que essa videoaula chama-se a caixa... Olha, cara, não, eu estava inspirado, né? Eu vou até botar de cor aqui, ó. A caixa preta do metabolismo. Tá? Porque a noção de caixa preta é aquele negócio que entra tem um input, tem um output, algo que entra, algo que sai, é inlet, outlet. Aliás, outlet de roupa tem a ver com isso, né? Inlet, outlet, e a caixa preta é alguma coisa que processa a informação ali. No metabolismo, todo ele trabalha em cima desse black box, tá? Em que, em vez de você pode ter aqui, por exemplo, vamos exemplificar, já com o exemplo anterior, você pode ter aqui glicose, e sai aqui embaixo CO2 mais água. Né? CO2 mais água, beleza? O que entra por aqui? Ah, vamos colocar isso com outra cor, que aí fica ilustrativo, né? Fica melhor se colocar outra cor, fica mais ilustrativo. Vamos colocar em azul. Então, por exemplo, você tem aqui glicose, e você obtém aqui CO2 mais água num processo aeróbio. Correto? E aqui você tem enzima, só que não é enzima, não. Aqui são aproximadamente 35 enzimas. Tá? Ou mais, viu? Dependendo, vocês vão ver ao longo aí dessas aulas, ou mais, dependendo de como você encarar. Aqui não é uma coisinha só que entra, são várias coisinhas que entram. Aqui entra, por exemplo, ADP, aqui entra, por exemplo, a vitamina B1, aqui entra, por exemplo, ácido fólico, chamado folato. Aqui entra uma série de substâncias e, por conseguinte, aqui também sai uma série de substâncias, como, por exemplo, ATP. Tá certo? Como, por exemplo, ATP no sistema. Então, esse tipo de situação, ele pode ser bastante amplificado graficamente, de maneira a nós termos uma compreensão mais geral dessas vias. Então, eu vou esboçar o que seria essa via, nós temos aí pouco menos de 10 minutos, o que seria essa via se a gente trabalhasse em função, por exemplo, da molécula de glicose como seu início. Então, você tem, vou colocar aqui, tá? Molécula de glicose como sendo o seu início. Vou fazer uma bolinha nela, olha que legal. Não, bolinha não. Bolinha não. Vou botar assim. Uma molécula de glicose, a gente já viu, existe a possibilidade dessa molécula de glicose se transformar numa substância, tem uma videoaula dessas, eu acho, que é chamada piruvato. É um ácido orgânico, piruvato. Tá? Esse piruvato, ele pode muito bem se converter em ácido lático, portanto, ele pode muito bem se converter em lactato. E aqui eu acabei de resumir para vocês metade da semana que vem, em que a gente vai conversar sobre a FAIAN. A gente vai conversar sobre o processo fermentativo de obtenção de energia. Tá? Este é um processo fermentativo. Agora, esse piruvato, ele pode se converter numa substância chamada, e aqui eu vou deixar só o nomezinho dela, que está na videoaula também, acetil-CoA. O que é acetil-CoA? Basicamente uma molécula de ácido acético, um acetato, que se encontrou com uma CoA.
O que é a CoA? Esse CO é de coenzima, assunto dessa semana. Coenzima, normalmente as coenzimas do metabolismo são compostos orgânicos derivados de vitaminas, principalmente hidrossolúveis, complexo B fundamentalmente, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B4, folato, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12. Daí a necessidade de você comer vitamina. Daí a razão pela qual seus avós estão certos quando falam assim: ai menino, você está fraco, tem que comer mais vitamina. Tá? Porque elas se conformam, ou melhor, elas se revestem como vitaminas que você precisa ingerir, porque nós não produzimos, de substâncias chamadas coenzimas. E essas coenzimas passam a ter atividade específica em determinadas partes do metabolismo, das rotas do metabolismo. Existem várias delas que atuam entre uma molécula de glicose, por exemplo, e uma molécula de acetato aqui embaixo, na forma de acetil coenzima A. Então, por que coenzima A? Porque você tem uma outra coenzima, você tem a coenzima Q, que a gente vai ver não na semana que vem, na outra. Tá? Você tem outras coenzimas. Essa acetil-CoA aqui, ela pode entrar num circuito, esse circuito aqui você já viu e você vai ficar assustado com ele. Nós não vamos ver o bichinho hoje, obviamente. Em que há a formação do citrato, até um produto chamado, num palavrão aqui, ó, oxalacetato, e esse circuito se fecha. Eu só vou botar uma letra aqui, ó, para simbolizar algo que talvez já tenha sido um demônio da sua juventude no ensino médio. O famoso ciclo de Krebs, tá? Homenagem a Hans Krebs, Prêmio Nobel de Química, que descobriu que você tinha um circuito metabólico circular e a partir do qual eu poderia aproveitar parte da molécula, mais ou menos aqui, vamos dizer, para produzir uma molécula de glicose. Então veja que aqui a gente tem exemplificado uma rota metabólica, que é o processo de fermentação, mas uma outra rota metabólica interligada a essa, que é o processo de síntese de glicose, né? Então você tem a degradação da glicose e você tem a síntese de glicose. Ou seja, você tem uma rota catabólica da glicose conciliada a uma rota anabólica da glicose. E elas têm nomes, e aí já estamos juntando aqui outros processos, tá certo? Muito bem. Como se não bastasse, posso até começar a colocar cores diferentes, mas se eu colocar cor diferente, eu tenho 5 minutinhos aqui para colocar cor diferente. Vou fazer o seguinte, eu vou sobrepor isso aqui, ó, tá? Vou sobrepor isso aqui. Meu Deus do céu, não pode ficar muito feio, não, porque já é difícil enxergar, minha letra é ruim. Ainda vou fazer um negócio desse aqui, fica difícil, né? Você pode ter uma outra rota, por exemplo, que vem de cá. Cadê meu azulzinho? Ah, tá aqui, peguei. Ele vem de cá e ele forma uma ribose. E essa ribose, ela pode muito bem ser aproveitada para cair novamente nesse circuito aqui. Essa é uma, tá? Uma rota. Uma outra rota, eu posso vir aqui glicose e formar, por exemplo, galactose, gal. Posso formar frutose também, tá bem? E essas rotas, elas podem ser interconvertidas. A partir de glicose, tomara que eu tenha tinta suficiente, eu formo glicerol. Beleza? Eu formo glicerol. Deixa o glicerol quietinho, mas eu também posso, a partir de glicerol é um álcool. Só isso, é um álcool. É a glicerina que você tem no laboratório lá, é um álcoolzinho. Extremamente solúvel. A partir de glicerol eu posso formar glicose. Mas eu posso fazer uma coisa mais maluca ainda, se é que vai me sobrar tinta para mostrar as coisas malucas, né? Vou pegar isso aqui. Eu posso pegar esse acetil-CoA aqui, ó, e transformar isso aqui num ácido graxo. Tá certo? Transforma isso aqui num ácido graxo. E esse ácido graxo aqui, meu Deus, eu transformo esse ácido graxo aqui em algo que você já deve ter ouvido falar. Vou vir para cá. Que é uma outra substância. Mas eu posso desconstruir também, viu? Quer dizer, eu posso pegar um ácido graxo e transformar aqui em acetil-CoA.
Da mesma maneira como eu posso pegar a substância que eu vou falar agora, transformar em ácido graxo. E essa substância é chamada de Jesus Cristo. Não, não é chamada disso não, porque isso não é pulso religioso. Desculpa, eu não quis ferir, acho que é o segundo mandamento. Triacilglicerol. Triacilglicerol é chamado triglicéride, é a banha de cada dia, a gordura neutra que a gente tem, tá certo? E esse glicerol aqui, ó, veja o nome, triacilglicerol, triglicéride. Não à toa eu posso ter esse tipo de relação. Ele é necessário para montar a molécula do triglicéride, ao mesmo tempo que eu posso quebrar uma gordura, parte dela vai ser ácido graxo, mas a outra parte é capaz de se transformar em glicose. Tá certo? Interessante. Já estou acabando, tá, moçada? Como se não bastasse, eu posso estar acabando também minhas tintas, né? Não estou acabando a aula, mas também está acabando minhas tintas. Cadê o verde? Ixi, nem apareceu esse verde. Eu vou tentar o vermelho. O vermelho eu enxergo. Eu posso pegar aqui proteína. Sim, e antes que eu esqueça, né? Eu posso muito bem pegar essa glicose. Opa, eu posso pegar essa glicose aqui, ó, e fabricar uma molécula de glicogênio. Então é um polímero. E posso muito bem pegar esse glicogênio agora e convertê-lo a uma molécula de glicose. Certo? Convertê-lo a uma molécula de glicose. Eu quebro o glicogênio, processo também catabólico. Mas como eu estava falando de proteína, eu posso pegar essa proteína aqui, formar aminoácidos, a partir de aminoácidos eu formo proteína, mas esses aminoácidos que eu formei aqui embaixo, parte pode entrar, o esqueleto carbônico, para a produção de uma molécula de glicose. Agora, a outra parte, que é a parte de amina, eu posso permitir que ela entre num outro circuito aqui, produzindo, por exemplo, ureia, se eu for um mamífero. Hoje em dia, ureia não tem mais acento, né? Na minha época tinha acento, ureia. Tá? Então, veja como essas cores diferentes, elas vão traçando estruturas de vias metabólicas distintas. Não à toa eu posso, inclusive, eu me comunico. Várias dessas rotas, elas acabam tendo comunicações, de tal maneira que eu construo, né, uma estrutura metabólica mais sofisticada, da qual, por uma questão de horário e cansaço de vocês, mais de vocês que de mim, eu estou jóia, eu vou colocar ao longo dessa semana, né, explicar um pouco melhor essas estruturas metabólicas ao longo dessa semana, iniciando algo que eu queria ter feito nessa videoconferência, mas não houve tempo, que é a ilustração dos mapas metabólicos. Pode dizer que não houve tempo? O tempo é agora. Ó, vou dar um minutinho, vai. Se você digitar, chega no Google da vida aqui, aí você digita algo como Metabolic Map. Metabolic Map. Só isso aqui, Metabolic Map. Mapa metabólico. Tem um monte. Então, só para você ver da Wikipedia, né? Wikipedia, você não tem nada. Tem nada aqui. Ainda bem que não tem nada, porque eu também não gosto desse negócio. Mas olha só, você tem mapas metabólicos, caminhos metabólicos, um monte de coisas metabólicas que, no final das contas, independente de qual seja, você chega em estruturas dessa natureza aqui, ó, tá? Em que você tem correlações de vários elementos, várias biomoléculas, aqui representado por cores distintas, e as suas atuações naquela caixa preta que eu mencionei. Tem um substrato, tem um produto, tem uma pá de enzima do meio, coisa que entra, coisa que sai. Se eu pegar aqui o outro, ó, esse aqui é o que nós vamos usar, tá? Esse aqui é o que a gente vai usar aí ao longo dessas próximas semanas. Esse cara aqui, também para ilustrar para você, esse aqui é um outro, ó. Esse aqui é doido, né? É melhor nem mostrar, esse aqui parece um circuito integrado. Mas se você der uma olhada nesse mapazinho aqui, você vai ver uma pequena coisa interessante. Nós já oferecemos esse mapa aqui para ser abordado. 15:01, o outro professor já está entrando na sala, então sejamos rápidos, né? Aqui, ó, mapa metabólico. Foi das primeiras coisas que eu coloquei para vocês, ó. Então, a partir dessa semana, a gente vai brincar disso aqui, tá?
E, obviamente, como as atividades são feitas com consulta, vocês vão consultar isto daqui. Então, ao longo dessa semana, a gente vai explorar como interpretar as informações contidas nesse tipo de estrutura. É assustador isso aqui, não é? Se eu clicar aqui, ó, deixa eu ver, pum, ó, aí você aumenta, ó, cliquei sem querer cair no tal da acetil-CoA aqui, ó, acetilcoenzima A, tal do piruvato aqui, ó. A gente vai dar vamos abordar isso ao longo dessa semana e até o final do semestre, a gente vai abordar o uso desse mapa como sendo aquilo que ele se propõe, de ser um localizador. Tá? Antes de ser alguma coisa como os alunos chamam de diabólico, catastrófico, é um localizador das vias metabólicas e dos processos correlatos. Certo, manos e manas? Então, como diria o outro lá, como é que é esse negócio? Você está apresentando, tá, e se eu não quiser apresentar, nem sei mais como é que eu faço isso aqui, clica aqui, não é, clica aqui, se eu clicar aqui também não é, agora não sei como é que eu faço para não apresentar, parar a apresentação, parei a apresentação, tá? Beleza, o que eu tinha para falar com vocês, então, era isso, tudo isso. Está gravando. Ah, deixa eu compartilhar a tela com vocês também. Não vou compartilhar. Eu vou interromper a gravação agora. Interromper a gravação. Como é que é? A gravação será salva no Google Drive de José Maurício, exatamente. Um link para a gravação será adicionado ao evento e todos na lista participantes terão acesso. Chop Tours, né?